Olá, vamos para mais uma resenha? Quem está acostumado a conversar comigo sobre livros sabe que eu amo jornalismo, eu amo a literatura de policial, thriller, suspense, mistério, escandinavo, e o vizinho continua em obra, então I am sorry, vai ser com ruído hoje. E aí, o Bonito lança A Casa da Noite, a estreia dele no terror. Pensei, por que não? Não é mesmo? O livro é fininho. A gente que está acostumado a ler a série de Harry Hole, que são livros enormes, que inclusive eu não li o último ainda. Bom, aqui matei em 3 dias, gente. Era para ter lido em menos tempo, mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, do que se trata A Casa da Noite? Pensa, temos um menino, um adolescente já, 14 anos a gente já considera adolescente. Ele se muda para uma pequena cidade na Noruega. Ele perde os pais, vai morar com os pais adotivos nesta pequena cidade que não tem absolutamente nada o que se fazer. Segundo ele, mais floresta, mais árvore do que gente. E aí ele percebe que ele tá num grupo assim, não tão popular assim, que eles são divididos por castas e ele está incluso na casta das piranhas. Ou seja, um grupo de alunos com quem ninguém quer se meter, porque só arruma confusão, só arruma encrenca e tudo mais. Então, começamos com este cenário. Então, Richard Olevaux, ele chega à cidade, convence um colega de turma, o Tom, eu vou ler a sinopse porque a minha memória é péssima, a passar um trote. Então, ele tá brincando com um bonequinho do Luke Skywalker, perto do rio, de uma ponte, e eles veem uma cabine telefônica. E aí ele convence o colega a passarem um trote, afinal de contas não tem nada que se fazer naquela cidade, seria algo divertido que eles poderiam contar na escola depois. A mente da criança. E aí os dois vão até a cabine telefônica, no alto de um morro, na Floresta do Espelho. Isso é muito importante. Na cidadezinha de Ballantine. Os dois pegam a lista telefônica e escolhem um número aleatório. Sou você, Jonathan. Acho que é assim que... O Tom liga e fala: oi, sou Ross. Aqui é o diabo e estou convidando você para o inferno porque esse é o seu lugar. Olha a mente diabólica desta criança. No caso do Richard, que convenceu o Tom a fazer isso. Os dois riem e aí a graça acaba, porque o Tom não consegue se afastar do telefone. Começa um som de sucção, como se algo estivesse puxando e sugando pelo outro lado da linha. E o Richard, que deu a ideia do trote, vê o pedaço da orelha do colega ser engolido pelo aparelho. E aí o garoto vai sendo sugado. Richard não sabe o que fazer, sai correndo para tentar buscar ajuda. Quando ele volta, Tom desapareceu. E aí começa o babado, porque o garoto some, o pai adotivo do Richard é um bombeiro da região, eles começam as buscas, o garoto é interrogado na delegacia, e ele conta a verdade. Não, a gente estava no telefone, passando um trote, e o Tom foi sugado pelo telefone, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porém, né, a cabeça louca do garoto. E aí as pessoas desconfiam, não, ele empurrou o garoto da ponte, ele matou o garoto, e essa história é muito bizarra, não sei o quê. E aí ele manda o garoto pra casa, e aí meio que o delegado começa a ficar de olho nele, começa a buscar, porque o Tom é filho de um casal de amigos do delegado, então ele quer, a todo custo, descobrir o que Richard fez com o garoto. Nesse meio de caminho, ele vai com um outro colega andar pela Floresta do Espelho, porque ele consegue descobrir, ele tem uma amizade com a Karen, que é uma das meninas esquisitonas da escola, que fala sobre livros e que é legado na biblioteca, e lê, não sei o que, o menino vai lá. E aí pega emprestado os 2 livros que a garota tá lendo, porque meio que quer ler pra impressionar. E aí ele encontra listas telefônicas, assim, no alto de uma estante. E ele fala assim, bom, vou procurar, porque eu peguei a lista telefônica, não achei o endereço desse cara, eu quero provar que eu tô certo. E aí ele vai, sobe uma escada gigantesca, pega essa lista telefônica e encontra o nome do cara, o nome do telefone. Bom, eu tenho razão. Aí ele surrupia a lista telefônica e vai embora. E aí ele convence um outro colega, o Jack, o gordão, a ir com ele no tal endereço.
que é uma casa na Floresta do Espelho, número 1, sei lá o quê. E aí quando eles chegam, no meio da casa, as chaminés parecem 2 chifres, eles crescem com 2 chifres, e cresce um carvalho gigantesco no centro da casa. E aí o garoto fica com medo de ir, ele entra, fica meio apavorado, escuta os barulhos, vê um piano velho, vê que a casa tá vazia, e ele se assusta com os bichinhos que estavam batendo neles durante o caminho na estrada. Ele tinha um bicho comprido, de asas e olhos vermelhos, é um tipo de cigarro. E aí ele sai correndo e avisa o colega. Só que o menino conhece insetos porque a mãe é entomologista, tem livros de entomologia. E ele diz, essa cigarra, ela renasce, elas surgem a cada 13 anos. E depois elas fazem um grande voo e tal, uma grande festa. E depois elas morrem, se reproduzem e morrem. E depois só daqui a 13 anos. A garota acha isso meio estranho e leva ele pra comer na casa dele como ele tinha prometido. E aí o menino conta pros pais do Richard essa história toda, eles ficam meio assim, já tá de saco cheio do Jack. Eles sobem pro quarto do Richard e do nada o garoto começa a se transformar aos olhos de Richard em uma grande cigarra, um grande inseto. E aí ele começa a voar, ele fica apavorado, corre pra porta e ao invés dele crescer, ele diminui, obviamente, o tamanho da cigarra. E aí quando o Richard tenta matar ele, ele fala assim, bom, vou pisar, vou matar o inseto e acabou. O garoto sai voando pela janela, em forma de cigarro. Aí ele chama os pais, conta tudo, e o pai fala assim, bom, tudo bem, eu vou ligar pro delegado e vou dizer que ele foi embora numa brincadeira pelo cano da janela e foi a última vez que a gente viu o Jack. Aí começa toda a história novamente. Não, mas você tá mentindo, e conta. E aí ele começa a observar que tem um carro antigo, um Pontiac, eu acho, seguindo ele. E aí o cara para conversar, questionar ele, interrogar, e descobre que ele é um agente da FBI, da CIA, agora uma das duas. E aí leva ele para fazer aqueles testes com detector de mentira, não sei o quê, aí acham que ele tá mentindo, internam ele colocam ele num reformatório de Rolepsi, não sei pronunciar esses nomes, afastado. E aí ele vai para lá, e aí ele faz amizade com 2 gêmeos, a Vanessa e o Victor, que são, assim, super temidos no reformatório, e ele ajuda os 2 a fugirem, os 2 gêmeos a fugirem. Quando ele vê que ele vai ser interrogado novamente, ele decide fugir junto com os gêmeos. E aí começa um monte de confusão e bizarrice novamente. A gente chega no desfecho dessa primeira parte. Eu não sei se estou contando muito ou contando pouco, porque eu não quero dar spoiler. E aí a gente consegue finalizar. Os gêmeos vão com ele na tal da casa da floresta, ele convence os garotos a irem lá, atacar fogo, porque só atacando fogo resolveu o problema, não sei o quê. Enfim, a primeira parte se resolve, aí você, pô, beleza, vai passar o tempo, outra coisa bizarra vai acontecer. E aí a gente começa na segunda parte. 15 anos depois, onde Richard é um escritor famosérrimo, com vários livros infantos juvenis, e esse, sobre a Casa da Noite, como eles chamavam essa casa na floresta, é o livro que bomba, e o cara tá famosíssimo com o livro, e ele volta para uma reunião na escola, com os colegas de turma. Aí tá todo mundo conversando, ele revê a Karen, que ele era apaixonado pela Karen, e começa a conversar, e aí, pois bem, no meio de um temporal, a luz na escola acaba, um dos garotos, já adulto, né, que tá rico na cidade, convida todo mundo pra casa dele para continuar a festa na casa dele. E aí ele vai. E aí algumas coisas estranhas começam a acontecer. Richard começa a ver aqueles personagens, aquelas pessoas que ele tinha mais foco naquela época de adolescência. Coisas bizarras começam a surgir, ele começa a identificar algumas pessoas. E aí começa outra loucura, que eu não vou entrar em detalhes. Segunda parte finalizada. Vamos para a terceira e última. Aí aqui, a gente já se você já desconfiava de algo na personalidade de Richard, na terceira parte a gente começa a ter certeza. E se você não desconfia, aqui na terceira parte você vai descobrir. E aí você vê ele lá na frente, fazendo tratamentos e fazendo terapia, e contando o que ele lembra e o que ele não lembra. E aí a gente realmente descobre
o que de fato aconteceu com ele antes dele ser adotado por esse casal nessa pequena cidade de Ballantines. E mais do que isso eu não posso contar, gente, senão eu vou acabar dando muito spoiler. Mas fato é que eu adoro a escrita do Nesbo, como eu já falei. Para quem não está acostumado a ler autores escandinavos, nórdicos, a escrita ela tem um ritmo mais devagar, o que não quer dizer que as coisas não acontecem, as coisas acontecem, porém elas não são aceleradas, elas adquirem um ritmo próprio. Então, se você não está habituado, dê uma chance, porque realmente é muito bom. Eu dei 4 estrelas. Esse livro tem 225 páginas, se eu não me engano, dá para ler super rápido. Não é um tipo de terror super, ultra, mega aterrorizante que você vai se assustar a cada virada de páginas, não é. Ele é mais psicológico, talvez. Tem umas coisas bizarras, obviamente, mas ele tem um quê de mais psicológico mesmo, sabe? Mais mental. Então eu super indico. Para quem não leu Nesbo, quer conhecer, por ser um livro pequeno, pode começar por ele. Depois passe para os thrillers dele, que são infinitamente melhores, embora tenha alguns que não sejam tão bons, mas no geral é isso. Então, gente, as minhas considerações são essas. Eu espero que vocês curtam. Se alguém já leu, me conta aqui. Se você vai ler, me conta aqui. E não esquece de seguir, curtir, compartilhar, para a gente crescer e me estimular a trazer mais resenhas e indicações para vocês por aqui, tá bom? Até!